Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, vamos aí para mais um dia aí de aula. Hoje, então, é quarta-feira, né? Dia 7 de outubro de 2020. Nós vamos ter aí hoje português, né? Uma parte de produção dentro de português e geografia, tá? Então, nós vamos aí começar com a apostila de português. Nós vamos trabalhar aí um romance de ficção científica. Nós vamos trabalhar leitura e interpretação e também produção, ok? Sobre esse romance de ficção científica. Então, abram aí a página 6 da apostila de português. Hoje vai ser um pouquinho mais longo, mais extenso, tá? Mas abram aí, então, a página 6. Vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês. Na página 5, antes aí da página 6, vocês têm aí a introdução, né, desse conteúdo. Então, tá lá, nas profundezas do oceano. Com a leitura de narrativas, é possível descobrir diferentes universos. Neste capítulo, você vai conhecer uma história de aventura que se passa no fundo do mar. Então, vamos ver. Ah lá, então nós vemos aí um submarino, né, uns cientistas aí, pesquisando o fundo do mar, né? E aqui nós vemos navios submarinos. Então, tá lá. Então, tá lá. Você conhece essas embarcações? Então, nós temos um navio gigantesco e nós temos o submarino, que é esse, como se fosse um navio, só que ele fica nas profundezas das águas, no fundo do mar, o submarino, certo? Então, o navio, que é uma embarcação grande, e o submarino, que opera embaixo, né? Ele fica imerso, abaixo da água. Então, ele fica só no fundo do mar, certo? Então, tá lá. Um submarino é uma embarcação ou um tipo de navio que, em vez de navegar apenas sobre as águas, ele pode viajar nas profundezas dos oceanos. Os militares usam submarinos para patrulhar as águas marítimas e para atacar navios inimigos em épocas de guerra. Os submarinos militares são, em geral, muito grandes, podem transportar mais de 100 pessoas e eles também levam armas, como mísseis e torpedos. Cientistas, pesquisadores e exploradores costumam utilizar submarinos pequenos para estudar o fundo do mar e os seres que ali vivem. Esses submarinos podem ter braços mecânicos, câmeras e outras ferramentas para auxiliar os cientistas a estudar o mundo subaquático. Então, aí vocês têm a imagem do submarino. Bem bonito, né, pessoal? Então, tá lá, romance de ficção científica. Então, vamos lá. Você sabe o que é ficção e ciência? Então, vamos escrever, tá? Então, escrevam lá. A ficção, olha como que escreve a palavrinha ficção, pessoal. A ficção é a criação de narrativas imaginadas que podem ser comparadas à realidade, tá? Então, a ficção é a criação de narrativas imaginadas. Então, quer dizer que a gente procura alguma coisa relativa à realidade, mas a gente fantasia. Isso é uma ficção. Então, escrevam só isso. A ficção é a criação de narrativas imaginadas. Aí podem abrir parênteses e escrever fantasias e fecha parênteses. Aí coloca o ponto final, letra maiúscula. A ciência, por outro lado, busca uma explicação dos fenômenos do mundo e da natureza. Então, a ciência, por outro lado, busca explicações dos fenômenos do mundo e da natureza. Então, a ficção é uma coisa imaginária, certo? É uma ficção, é uma narrativa imaginada. E já a ciência não, ela busca explicações sobre todos os fenômenos que ocorrem no mundo e na natureza. Ok? Você acha que ficção e ciência combinam? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que combinam? Porque uma é uma coisa imaginada, é uma fantasia, a gente cria, né? E a outra é real, porque ela busca explicações. Vocês acham, então, que elas combinam?
Então, vamos lá. O que é ficção científica? Então, escrevam lá. São histórias que, em geral, contam proezas decorrentes de invenções tecnológicas que extrapolam os limites da ciência, mas que se baseiam nela. Então, repetindo, ficção científica. O que é ficção científica? São histórias que, em geral, contam proezas decorrentes de invenções tecnológicas que extrapolam os limites da ciência, mas que se baseiam nela. E aqui, então, leia um capítulo do livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, um dos precursores da ficção científica. Então, estamos lá. 12, eletricidade. Aqui é só um capítulo, tá? Um trecho do capítulo. O capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede do seu camarote. Aqui estão os instrumentos de navegação de meu submarino. São idênticos aos que estão no salão. Eu quero tê-los sempre diante dos meus olhos. Indicam minha posição exata no oceano. Temos o termômetro, que dá a temperatura exata aqui dentro. O barômetro indica o peso do ar e prevê as mudanças do tempo. O higrômetro, que mede o grau de umidade da atmosfera. O Sturmglass, que possui uma mistura em seu interior. Ao decompor-se, a mistura anuncia as tempestades e a bússola orienta a minha rota. O restante, através da altura do Sol, indica a latitude, os cronômetros permitem calcular a longitude e, por fim, as lunetas para dia e para noite, com as quais, quando estamos na superfície, examino o horizonte. E estes outros são uma nova espécie de sonda? São sondas termométricas que dão a temperatura das diversas camadas de água. Não consigo identificar estes outros instrumentos. São aparelhos movidos à eletricidade. A alma de todos os meus aparelhos mecânicos é a eletricidade, professor. A eletricidade? Estranhei, mas o Nautilus é extremamente rápido. Até onde eu sei, a eletricidade tem uso limitado. Senhor professor, o tipo de eletricidade que eu uso não é conhecida. Não pode dizer mais nada a respeito. Não vou insistir, embora continue muito admirado. Só me responda uma pergunta: como produz eletricidade? Meios não faltam, meios não me faltam. Existem minas de zinco, ferro, prata e ouro no fundo do mar. Também poderia estabelecer um circuito com fios mergulhados em diferentes profundidades. Mas tem um sistema mais prático. Qual? Uso o cloreto de sódio retirado da água do mar. Misturo com mercúrio, que é um elemento que não se consome. As pilhas de sódio possuem uma força eletromotriz muito maior do que as já conhecidas. Mas, professor, irá ver-me trabalhar. Só lhe peço um pouco de paciência. Lembre-se, devo tudo ao oceano. Ele produz a eletricidade e esta nos dá calor, luz e movimento. Enfim, vida. E o ar? Eu subo à superfície quando quero, armazeno o ar em reservatórios para sobreviver no fundo do mar. Então, vamos lá. Página 9. Nesse capítulo, quem é o narrador? Então, escrevam lá, o professor Aronnax, que é esse nome aqui, ó. Tá? Aqui, ó, o professor Aronnax. Então, o nome dele é Pierre Aronnax, mas ele é conhecido como Aronnax, professor Aronnax, ok? Então, ele que é o narrador da história. Esse narrador, ele participa ou não da história? Sim, ele participa. Então, coloca lá sim, abre aspas, e nós vamos tirar um trecho que comprova que ele participa, tá? Aí vocês vão colocar assim: o capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede do seu camarote. E aí fecha aspas. Então, esse é um dos trechos que comprova que o professor Aronnax, ele é o narrador. Por quê? Porque
O outro personagem está falando: o Capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede do seu camarote. Então, essa é uma das partes que comprova. A quem pertence o submarino? Ao Capitão Nemo. Então, escrevam aí: ao Capitão Nemo. E aqui do ladinho, pessoal, como nós estamos falando que o narrador ele participa da história, nós temos aí o narrador personagem. Então, ele está envolvido na narrativa, participando da história. Então, sempre vai ter o pronome eu, nós. Então, por ele estar participando, ele está junto, né? 8. Qual é o título do capítulo que você leu? Eletricidade. Então, esse é o título, tá? Tá lá no início. Eletricidade. 9. Em sua opinião, que outro título pode ser dado ao capítulo? Então, aqui é pessoal. Então, se está falando sobre a eletricidade, que outro título você daria? Ao invés de eletricidade, que outro título você daria a esse capítulo aí dessa história? Aí vocês vão pensar e vão escrever que título vocês dariam. 10. Aronnax fica surpreso com os instrumentos movidos à eletricidade do Capitão Nemo. Por quê? Então, escrevam lá. Porque a eletricidade tinha uso limitado na época em que se passava a história. Então, por isso que ele ficou aí, né, surpreso. Então, porque a eletricidade tinha uso limitado na época em que se passava a história. 11. Ninguém suspeitou que a causa do acidente com o navio de passageiros foi um submarino. Por quê? Então, porque não existiam submarinos na época em que se passava essa história. Então, por que eles nunca suspeitaram? Então, porque não existiam submarinos na época da história. É possível afirmar, portanto, que Júlio Verne inventou o submarino movido à eletricidade ou ele previu a invenção do submarino? Então, ele previu a invenção do submarino movido à eletricidade. E aqui do ladinho, então, vocês têm aqui a definição da ficção científica. Ó. A ficção científica é um gênero literário que, em geral, apresenta uma narrativa envolvendo ciência e tecnologia e suas consequências para a sociedade. E depois nós temos mais um trecho desse capítulo. Então, vamos lá. É admirável, capitão. Imagino que um dia a eletricidade vai substituir o vento, a água e o vapor. Quem sabe vamos continuar a visita? Propôs o capitão. Novamente seguiu o capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias, estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco, respondeu. Tem um barco? Espantei-me. Sim, um pequeno barco com vela e remos para os passeios e a pesca. Mas então o submarino volta sempre à superfície? Não, o barco fica preso dentro de um compartimento no casco superior do Nautilus. Esta escada nos leva a uma escotilha absolutamente estanque, que dá para outra aberta no casco. Entramos por um, fechamos e depois abrimos a outra, para não inundar o submarino. Depois, só é preciso liberar o barco. Levanto o mastro, isso a vela e navego. Como volta a bordo? Eu não volto, senhor Aronnax. É o Nautilus que vem até mim. Envio um sinal e ele vem me resgatar. Passamos por um camarote de 2 metros de comprimento, onde Ned Land e Conseil, servidos com uma boa refeição, davam trabalho a seus dentes. Depois abriu-se uma porta para a cozinha. Ali, a eletricidade resolvia todos os problemas relativos à preparação de refeições. Aquecia também aparelhos de destilação que transformavam a água do mar em potável. Havia também um quarto de banho com água tanto fria quanto quente. Em seguida, vinha o posto de comando, com cerca de 5 metros, mas não pude ver seu equipamento, porque a porta estava fechada. Ao fundo, havia uma quarta parede divisória estanque. E depois, a casa de máquinas,
Entrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida um engenheiro de extraordinário talento, dispusera os aparelhos de navegação. Então, aqui vocês têm a definição, pessoal. Estanques vedados que não deixam a água entrar e escotilha é uma abertura para a passagem de ar, luz, tá? Pessoas e cargas. Releia este trecho. Novamente, segui o capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Leva até o barco, respondeu. Sublinhe as partes que tem a voz do narrador. Vocês vão então marcar aí, podem fazer com marcar texto. Então, vocês vão grifar toda essa parte aqui, todo esse parágrafo. Novamente seguiu o capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava às extremidades superior e perguntei ao capitão para que servia. Então, vocês vão marcar tudo isso, é a fala do narrador, e também aqui respondeu. Também é a fala do narrador. Então, podem marcar aí com marca-texto. O que está sendo descrito e qual é a reação do narrador diante do que vê? Então, escrevam lá. O narrador, professor Aronnax, ele descreve o interior do Nautilus. E ele se mostra curioso e admirado com o que vê. Tá? Então, vamos lá? Então, o narrador, professor Aronnax, descreve o interior do Nautilus. E ele se mostra curioso e admirado com o que vê. Depois está lá, circule a fala do personagem. Então, vocês vão circular. Peguem um lápis de cor e circulem. Leva até o barco. Essa é a única fala do personagem. Leva até o barco. De quem é a fala que você circulou? Do capitão Nemo. Do capitão Nemo. Letra E. O uso do travessão indica um discurso indireto ou direto? Indica um discurso direto, porque é a própria pessoa que está falando, né? Copie do trecho a frase que indica o uso de discurso indireto. Então, vocês vão copiar lá. Perguntei ao capitão para que servia. Então, podem copiar, abrem aspas, porque está sendo tirado um trecho, abrem aspas e escrevam. Perguntei ao capitão para que servia. E na letra G, vocês vão transformar essa frase para o discurso direto. Aí vocês vão colocar assim, na primeira linha. Perguntei ao capitão, 2 pontos, tá? Os 2 pontos é um em cima, outro embaixo, tá? E na outra linha, coloco o travessão, que é o traço aí que indica a fala. Coloca o travessão e faz a fala. Para que serve isso? Então, vai ficar assim. Perguntei ao capitão, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Para que serve isso? Ponto de interrogação. H. Os verbos do trecho indicam que as ações narradas já aconteceram ou estão acontecendo? Já aconteceram. Certo? Exercício 15. Então, olha lá. Releia mais um trecho do capítulo. Entrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida, um engenheiro de extraordinário talento, dispusera os aparelhos de navegação. Qual é a função dos travessões nesse trecho? Então, coloquem lá. Os travessões são usados para isolar, para separar a opinião do narrador sobre o capitão Nemo. Então, aqui o travessão não foi usado para indicar fala, foi indicado para separar, né, a opinião do narrador sobre o capitão Nemo. Certo? Agora leia o final do capítulo. A casa das máquinas era dividida em 2 partes. Na primeira estavam os elementos que produziam a eletricidade. Na segunda, o mecanismo que transmitia o movimento à hélice. Eu examinava as máquinas com grande interesse. Apesar de todas as explicações do capitão, percebi que havia uma série de pontos que não compreendia. Como a eletricidade podia adquirir tanta potência? Como funcionava o sistema de navegação?
Já constatei a velocidade do Nautilus quando foi perseguido pela Abraham Lincoln. Mas não basta ter velocidade, é preciso manobrá-lo. E mais, como suporta a pressão de grandes profundidades? Como retorna à superfície? Como vai para cima, para baixo, direita, esquerda? Estou sendo indiscreto em fazer tantas perguntas? Após uma pequena hesitação, o capitão respondeu: de maneira alguma, professor, venha ao salão, que já é também meu gabinete de trabalho. Explicarei o que quiser, já que nunca mais deixará este submarino, não importa o quanto saiba. Então, está lá a definição de hesitação. É uma indecisão sobre o que fazer, pensar ou dizer. Então, está lá. Júlio Verne, um escritor apaixonado pela ciência. Nascido em 1828, na cidade portuária de Nantes, na França, Júlio Verne, desde criança, gostava de observar os navios, o mar e os viajantes. Aos 20 anos, foi estudar Direito em Paris. Lá começou sua carreira literária com a publicação de algumas peças de teatro. Em 1863, um dos seus contos, 5 Semanas em um Balão, teve sucesso ao ser publicado. A partir daí, Júlio Verne passou a se dedicar exclusivamente à escrita. Com histórias futuristas e muito reais, os livros de Verne tornaram-se populares em todo o mundo. O mais famoso, considerado em sua obra-prima é 20.000 Léguas Submarinas, que conta a história do Capitão Nemo e seu submarino Nautilus. Júlio Verne escreveu essa história quando não havia tecnologia para construir um submarino. O primeiro veículo desse tipo só foi feito 25 anos após a publicação do texto. Então, olha que interessante, pessoal. Ele escreveu um livro sobre o submarino, mas na época não existia submarino. Somente 25 anos após a publicação do texto, que foi feito o primeiro submarino. Bem interessante, né? Considerando o capítulo que você leu, responda as questões. Que personagens aparecem nos trechos lidos? Então, escrevam lá. O Capitão Nemo, o professor Aronnax, o canadense Ned Land e o assistente Conseil, tá? Então, todos esses daí. Então, vamos de novo. O Capitão Nemo, o professor Aronnax, o canadense Ned Land e o assistente Conseil. Letra B. Onde estão esses personagens? Eles estão dentro do submarino Nautilus, navegando nas profundezas do mar. Então, aí que eles estão. E aí, pessoal, para finalizar, nós temos aí, vocês vão lá no material de apoio, tá? Aí vocês vão colar, né? Vai destacar as ilustrações e vão colar. Para vocês saberem o que vocês irão colar na ilustração, nós vamos escrever a descrição e aí vocês automaticamente vão observar a imagem e vão colar. Então, vamos lá, na primeira. Aqui na descrição, vocês vão escrever assim: Capitão Nemo mostra instrumentos ao professor Aronnax. Capitão Nemo mostra instrumentos ao professor Aronnax. Então, essa é a primeira descrição aí. E aí, vocês vão colar a imagem que demonstra isso. Segundo quadro, descrição. O Capitão Nemo e o professor Aronnax estão em uma sala com uma escada que leva à parte superior do submarino. Então, Capitão Nemo e o professor Aronnax estão em uma sala com uma escada que leva à parte superior do submarino, quer dizer, a parte mais alta do submarino. Terceira descrição, terceiro quadro. Ned Land e Conseil comem em uma sala. Então, Ned Land e Conseil comem em uma sala. Próximo quadro. Vamos lá. Seria esse daqui, descrição. Capitão Nemo e professor Aronnax observam a cozinha do submarino. Então, Capitão Nemo e o professor Aronnax observam a cozinha do submarino. E o último quadro, a descrição, vocês vão escrever lá.
Capitão Nemo mostra a casa das máquinas ao professor Aronnax. Então, o Capitão Nemo mostra a casa das máquinas, né, ao professor Aronnax. Então, feito a escrita aí das descrições, vocês irão colar as imagens que vocês vão retirar do material de apoio. Certo, pessoal? Ok? Então, façam aí com bastante atenção. E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula, então, em geografia. Vamos lá? Para a apostila de geografia.